Fala, moçitude do povo do Senhor, aqui é o Davi. E pessoal, hoje aqui no Roteiro Team, quinta-feira, nós temos um comentário bíblico. Nós geralmente temos esse comentário bíblico do livro O Libertador, que é um livro muito legal, que nos dá umas curiosidades. Claro que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática, mas ela acrescenta algumas curiosidades à história de Jesus que talvez algumas pessoas não conheçam. E sabe, aqui seria para a gente ler os capítulos 7, 8 e 9. No caso, eu já li antes. E se eu fosse ler só um capítulo para vocês nesse vídeo, já ia ficar bem grande. Agora, se fosse os três de uma vez, ia ficar meia hora aí só me assistindo eu ler esse livro aqui. Mas então, pessoal, eu marquei aqui com marca-texto algumas falas desse livro que eu acho muito interessante citar aqui para nós agregarmos no nosso estudo. Sabe, a gente viu que no tempo Jesus ele percebeu qual era a sua missão e que ele deveria fazer uma mudança no coração das pessoas. Só que para os fariseus e os doutores da lei que estavam lá no templo, que ele conversou, eles simplesmente ficaram querendo moldar Jesus no molde, né? No moldezinho deles, para que ele fosse um doutor da lei como eles. Não quiseram aderir às ideias que Jesus trouxe, que eram verdadeiras, que eram, é, que eram feitas para aquela época e para todas as épocas, sabe? Então veja só agora as marcações que eu deixei aqui. Sabe, eu tinha falado que Jesus, ele cresceu em Nazaré. E Nazaré não tinha aquela fama de ser uma cidade calminha. Era aquela cidade, tipo, onde tem bastante pessoas ruins lá. E aí tinha algumas pessoas que falavam, o que que vem de bom de Nazaré? Até na Bíblia diz isso. E, sabe, esse fato de que Jesus cresceu em Nazaré é uma censura aos que pensam que para viver uma vida irrepreensível, como Jesus teve, depende do lugar, fortuna prosperidade que eles foram criados. Tipo, Jesus ele foi criado numa família pobre e num lugar onde tinha violência e outras informações e outras coisas que é melhor nem citar nesse vídeo aconteciam por lá. Mas mesmo assim ele foi um Messias e teve um bom caráter, não teve nenhum pecado, mesmo no lugar onde o pecado era abundante. Outra parte que eu falei, outra parte aqui, que eu marquei, tá assim. Entre os judeus, os 12 anos de idade eram a linha divisória entre a infância e a parte adulta. Essa parte eu até citei durante a semana. É, Outra coisa que é bem interessante é que, sabe, quando o José e Maria estavam voltando da cidade de Jerusalém após a Páscoa, eles acabaram se descuidando do trabalho deles como pai e mãe, porque eles não perceberam que Jesus tinha ficado na cidade. Eles achavam que Jesus ele só estava em uma outra área, tipo, conversando com alguns amigos dele, que estavam voltando junto, e não perceberam que Jesus não estava ali. Eles acabaram se descuidando da sua própria missão. Vamos ver aqui o que mais eu marquei. E aí, outra coisa que é bem interessante sobre essa comparação do distrair com outras coisas, porque José e Maria estavam conversando com outras pessoas que eram adultos também, né? E sabe, quando nos distraímos com as coisas do mundo, nos separamos dele e os anjos celestes também. Por quê? José e Maria acabaram se distraindo e não perceberam que Jesus estava lá na cidade. Então, quando nos distraímos com as coisas desse mundo, nós acabamos perdendo de vista o nosso foco. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais eu marquei aqui. Era só essas coisas aqui que eu marquei. Já são 4 minutos de vídeo. Então foram essas curiosidades que eu queria acrescentar a essa história. Deixe aqui qual lição você tirou dessas curiosidades. Fala se você não sabia de alguma delas. E pessoal, é isso. Vejo vocês amanhã. Falou!